Bom dia, pessoal! Hoje a nossa aula ela se dirige às duas turmas, tanto o quarto semestre como o sétimo semestre, porque dentro desse contexto eu vou falar de dois assuntos que são interessantes para as duas turmas, tanto a que faz enfermagem e ciência como a que faz enfermagem e bioética, tá bom? Então vamos lá? Nesta aula sobre assistência de enfermagem, esperamos que você compreenda o que é assistir um paciente, as suas necessidades e que possa aplicar os conceitos aqui apresentados, levando esses conceitos para a sua vida prática. Vamos lá então. Rosana é uma enfermeira de pediatria do Hospital das Preces Atendidas, o HPA. E no seu último plantão, ela fez a internação de um menino chamado Caio, de 3 anos, com pneumonia e bronquite. Ela ficou muito preocupada com Caio, pois ele ficava cianótico várias vezes durante os momentos que passou com ele. Bastava ele andar um pouco, ou ele falar muito, ele já tinha um desgaste muito grande e apresentava uma determinada alteração na sua frequência respiratória. Na hora que terminou o plantão, Rosana ficou muito aflita, pois ela sentiu que a família de Caio ela não era muito participativa. Teve dias que a criança dormia e a mãe também dormia e deixava o menino sozinho. O que faria se estivesse no lugar de Rosana? Vejam que essas são algumas situações difíceis e que o enfermeiro ele tem que resolver. Como aluno, você já tem a possibilidade de olhar de fora dessa situação e refletir se no lugar da enfermeira você tomaria uma conduta. E qual seria essa conduta? Pense, será que essa conduta que você está pensando aí agora, sozinho, seria mais correta? Porém, nessa situação, o que se preza muito, qual é a prioridade maior? É uma comunicação efetiva ao profissional que assumirá o plantão. Se faz extremamente necessário essa comunicação, que seja detalhada, que seja criteriosa, para que o cuidado ele seja redobrado para a criança e não só para a criança, também para a família. É uma forma de prevenir que eventos indesejáveis ocorram com o paciente durante esse processo de internação. Além disso, a enfermagem tem que registrar os detalhes que julga importante no prontuário, seja ele eletrônico, seja ele manual, ele deve conter todas as informações que são pertinentes ao paciente e também ao seu acompanhamento familiar. E na implementação de cuidados, deve ser focado na observação, muito mais criteriosa tanto do paciente, também da família, pela equipe de assistência. Pensamos então, o que você faria ainda como enfermeiro? Por que será que a família de Caio era tão dispersa em relação à criança? Será que é um cansaço que já vem de longa data? Será que é o estresse que a família está vivendo com a situação de doença contínua dessa criança? Será que falta orientação da equipe para essa mãe ou esse pai? Falta um entendimento da situação? Porque o enfermeiro tem que entrar nas necessidades dessa família e descobrir então se essa mãe ou esse pai conseguem entender o que está acontecendo com essa criança. Falta de entendimento sobre o que poderia acontecer com a criança enquanto dormia? Será que ela tem a noção, a percepção? Será que ela consegue entender que essa criança poderia passar mal enquanto ela dormia? A falta de entendimento sobre o seu papel enquanto cuidador familiar da criança, mesmo sendo mãe, sendo pai, de repente não tem o alcance de tanta responsabilidade que existe em volta dessa criança, ainda mais com o quadro de doença. A falta de compartilhamento da situação da doença da criança com a família por parte do enfermeiro. Será que o enfermeiro deixou de dar uma orientação adequada? Será que essa mãe estava entendendo o que esse enfermeiro falou? Quando a gente faz uma orientação familiar, tem que prestar atenção em que essa pessoa está
atenta e o que ela é capaz de entender diante das observações que o enfermeiro faz, diante das orientações que ele faz. Será que ela tem condições de entender tudo? É preciso voltar, falar novamente, repetir várias vezes? Sim, às vezes precisa ser feito isso. A enfermeira de Caio, ela percebeu então outras necessidades no contexto dessa doença, desta criança e dessa família. Além da doença, existiam então outras situações que precisavam ser esclarecidas. Diante disso, a enfermeira levantou alguns diagnósticos de enfermagem, porque existe a possibilidade desses diagnósticos não serem só focados na doença, e sim na família, em todo um contexto que a criança vive. É preciso então que esses diagnósticos sejam levantados através dos problemas que essa criança apresenta. É preciso que o enfermeiro ele tenha percepção e olhar clínico, ele veja lá na frente e previna possíveis eventos que podem ser desagradáveis. Então agora vamos entrando mais aprofundado então na nossa profissão. A assistência de enfermagem, que ela pode ser abreviada como AE durante essa aula para melhor entendimento, é a parte mais conhecida da nossa profissão, porque é aquilo que a gente faz durante o nosso dia a dia de trabalho. É na realização da assistência que o enfermeiro ele atua, suprindo as necessidades das pessoas, dos indivíduos. A assistência de enfermagem, ela surge na terceira e quarta fases do processo de enfermagem, que a gente vai colocar aqui como PE, que é o planejamento e implementação, respectivamente. Assim, entende-se que, para que haja uma assistência de enfermagem de forma correta, é preciso que o enfermeiro ele tenha executado as fases da investigação e do diagnóstico do processo de enfermagem. A investigação é a coleta de dados que esse enfermeiro faz, e o diagnóstico é a partir da coleta de dados e o levantamento dos problemas. Vocês se lembram disso? Vocês já aprenderam em aulas anteriores. Com as fases do processo de enfermagem já executadas, que seria então a investigação, o levantamento de diagnósticos, o enfermeiro já possui conhecimento das necessidades desse paciente e ele é capaz de elaborar o melhor plano de cuidados para ele, não esquecendo que o paciente ele não é sozinho, deve se envolver também a família. O planejamento da assistência de enfermagem ele consiste em estabelecer as prioridades diante da situação do cliente, fixar os resultados esperados e determinar as intervenções de enfermagem que serão realizadas para se obter um resultado esperado lá na frente. Além disso, é fundamental que se garanta em todo esse processo um registro totalmente adequado de todas as ações que são realizadas para que posteriormente seja avaliada a efetividade de cada ação que foi planejada dentro das fases do planejamento ou do processo de enfermagem. Portanto, pessoal, o planejamento da assistência de enfermagem, ele tem várias finalidades. Uma delas é promover a comunicação entre as equipes assistenciais. Quando eu faço um plano de cuidados, eu espero que o técnico e o auxiliar, ele execute aquelas ações que foram prescritas. Eu, como enfermeiro, tenho a responsabilidade de prescrever esses cuidados, direcionar o cuidado e a documentação. Direcionar o cuidado é tratar esse paciente como único, de forma individualizada, de forma holística, lembra dessa palavrinha mágica? Providenciar uma documentação que seja adequada, pensando que aquilo que eu escrevo, todos vão ler daqui para frente.
Gerar também registros que poderão ser utilizados posteriormente para uma avaliação. Proporcionar documentação das necessidades de cuidados de saúde para que haja também um reembolso das seguradoras. Hoje, a maioria dos hospitais, elas trabalham com auditorias, porque eles precisam arrecadar dinheiros, lucros, eles precisam ter no final, e a prescrição e a anotação, o registro que é inerente à nossa profissão de enfermagem, seja enfermeiro, seja técnico auxiliar, ele é muito importante para computar lucros e prejuízos. Imagina se a gente não escreve que foi colocado um catéter no paciente, que foi puncionado uma veia, como que haverá a cobrança desse material? Então, tudo isso é de muita responsabilidade. O plano de cuidados, ele deve funcionar como um planejamento para a assistência. Quando eu planejo, eu coloco esse plano, implemento e quero que as pessoas executem aquilo que eu planejei diante das necessidades do paciente. Vamos lá então, qual que é a aplicabilidade da assistência de enfermagem? Ela pode ser aplicada em várias áreas da saúde, seja ela primária, secundária, terciária. A assistência ela pode acontecer então na atenção primária por meio das ações de promoção à saúde, de prevenção à saúde. Na atenção secundária, ela vai acontecer por meio dos tratamentos de enfermagem implementados e ainda na atenção terciária com os cuidados paliativos inclusos, se necessário. A atenção secundária e terciária, muitas vezes elas acontecem em um único lugar, mas se a gente for distribuir de forma adequada mesmo, a primária ela está mais relacionada a uma UBS, a secundária mais a um ambulatório e a terciária seria mais os hospitais. Mas fazemos também atenção secundária e terciária dentro de uma instituição hospitalar. Falando ainda sobre a aplicabilidade da assistência de enfermagem em vários setores, você se lembra da Catarina, enfermeira lá do Hospital das Preces Atendidas? Nessa sessão, você ainda vai compartilhar mais uma experiência dela, ou talvez mais duas, vamos daqui para frente. Em certo plantão, Catarina encontrou seu Romeu, um paciente cardíaco extremamente inquieto. Ele sempre estava internado, pois seu problema de coração ele já se tornou crônico e nas recaídas ele precisava de internação. Assim, todos já conheciam o Sr. Romeu e sabiam que ele era bastante colaborativo e um paciente calmo, mas nada disso era verdade nesse plantão. Sr. Romeu se apresentava muito agitado. Catarina, como conhecia já o perfil do Sr. Romeu, ela chamou o paciente e perguntou se ele estava precisando de algo e ele negou. Não preciso de nada. Ela lhe explicou que ficar andando utilizava energia e aumentava o trabalho do coração. E isso não era bom para ele, porque ele poderia sentir dor, falta de ar. Mesmo assim, ele continuava andando, deambulando pelos corredores, agitado, e chamou isso muita atenção da equipe. Ao final do plantão, o Sr. Romeu procurou a Catarina para conversar. Foi então que o Sr. Romeu abriu o jogo com a enfermeira Catarina e disse o seguinte: eu preciso sim da sua ajuda. Eu tenho uma preocupação com a minha família muito grande. Minha esposa não pode saber que eu tenho um segredo. Meu filho mais velho virá hoje à noite me visitar. Ele está sem emprego. Eu preciso lhe dar um dinheiro para pagar o aluguel da casinha onde ele mora, senão ele será despejado. Por favor, enfermeira Catarina, você pode liberar apenas um minuto à noite para eu lhe entregar o dinheiro? O que você faria no lugar de Catarina? Você daria então essa flexibilidade aí para o seu Romeu, vendo a sua aflição? Pois Catarina teve que tomar algumas ações. A visita do filho iria acalmar o coração do Sr. Romeu, que ela sentiu muito aflito. Essa calma aliviaria o sofrimento do Sr. Romeu e poderia fazê-lo também ficar melhor.
Do ponto de vista clínico, seu coração não sofreria tanto estresse, o que poderia reduzir o tempo de internação e melhorar o estado geral e psicológico desse paciente. Catarina, então, pensou em flexibilizar uma regra que já era uma coisa final. Era a regra, não tem visitas à noite, mas ela iria permitir a visita desse filho, mesmo fora do horário de visita, explicando então o porquê para esse paciente da flexibilidade, para torná-lo menos ansioso, para ajudá-lo nesse momento, porque existem regras e precisam ser estabelecidas e cumpridas, deixando claro que nesse momento isso seria necessário para que o paciente tivesse mais tranquilidade. O cuidado maior de Catarina foi pensar nesse paciente como um todo, observando então com maiores critérios o estado emocional do Sr. Romeu, que poderia estar afetado por questões familiares que ele trouxe para ela. Aquilo era um problema e com certeza geraria então um diagnóstico de enfermagem que seria a ansiedade. Poderia ser dor aguda devido à ansiedade. Este fato, ele aumenta então uma pressão arterial, uma frequência cardíaca, uma frequência respiratória, se o paciente está sob estresse, e torna esse paciente sem condições de ter um cuidado maior com si mesmo. E necessita então de uma assistência individual, como em qualquer caso, em qualquer paciente. É uma necessidade básica para ele, vital. Seria muito coerente se Catarina solicitasse então uma assistência psicológica, porque o seu Romeu não poderia mais passar por esses estresses, porque isso poderia acarretar a sua saúde cardíaca. E isso seria de bom tom se ela fizesse, porque ela estaria compartilhando essa necessidade com outro profissional da área de saúde. Falando em necessidades humanas básicas, vocês observem a pirâmide de Maslow. As necessidades humanas básicas do Sr. Romeu poderiam estar sendo afetadas em vários níveis. Lembrem-se dessa aula, vocês se lembram? Essa aula foi dada lá no comecinho. A pergunta: quais níveis de necessidade esse paciente tem dificuldade nesse momento? Apontem na pirâmide. Será a realização pessoal? Será a estima? Será o amor, o relacionamento? Será a segurança? Será a fisiologia? Serão 3? Serão 4? Serão todas? Então, observem bem, façam uma reflexão sobre isso, porque nós enfermeiros temos que entender o paciente na situação como um todo, e todas essas situações podem acarretar, na verdade, um comprometimento maior à saúde dele. Quando eu entendo melhor as necessidades básicas, eu posso atuar, prescrever de forma muito mais clara aquilo que eu desejo no meu planejamento de enfermagem para que ocorra com este paciente. A implementação é a quarta fase do processo de enfermagem, exemplificando outro cuidado e outra situação. Vamos falar agora de Dona Lena, que deu entrada na unidade de internação às 9 horas da manhã com bastante desconforto respiratório devido a mais uma crise de bronquite. Como ela estava muito desconfortável, o enfermeiro prescreveu para mantê-la sentada na cama, cabeceira elevada em 90 graus, e verificasse a saturação de oxigênio com o oxímetro, que é aquele medidor de saturação ou oxigenação sanguínea. À noite, ela pediu então para que o auxiliar ou técnico de enfermagem abaixasse um pouco a cama para ela dormir, que ela estava incomodada naquela posição. Mas o que deveria fazer a técnica auxiliar de enfermagem antes de ir lá diminuir o decúbito da cama? Ela pensou bem, falou: não, eu vou lá solicitar que a enfermeira, a Catarina, que está de plantão, avalie o estado geral desta paciente, porque ela entrou com um quadro muito agudo de um problema respiratório. Inclusive, foi essa a razão que trouxe a paciente para a internação.
Então, seria muito conveniente se a enfermeira auscultasse o pulmão da paciente, avaliasse a sua frequência respiratória, comparasse a saturação de oxigênio nas últimas horas para detectar se essa paciente teve uma melhora e poderia então mudar a conduta. Após a avaliação da enfermeira, a técnica de enfermagem, ela recebeu a solicitação de diminuir o decúbito para 45 graus. A prescrição de enfermagem ela foi implementada pela enfermeira para que todos que assistissem a paciente pudessem observar o padrão respiratório bem criteriosamente. Caso mudasse, eles deveriam comunicar à enfermeira de plantão e relatar na anotação as mudanças dos parâmetros respiratórios. As condutas esperadas era que o técnico e o auxiliar observasse e comunicasse, além de relatar na anotação de enfermagem todas as situações pertinentes à dona Lena, que passou por uma situação mais aguda de falta de ar. Diante do caso da dona Lena, a técnica de enfermagem poderia ter dito apenas que não poderia baixar o decúbito porque estava prescrito para manter a cabeceira a 90 graus. Quando dona Lena internou, realmente sua situação exigia esse cuidado. Só que, até a noite, ela já havia sido medicada e já estava apresentando uma melhora no seu quadro respiratório, o que permitiu que a cama fosse abaixada a partir do momento que a enfermeira avaliou essa paciente, auscultou, comparou as suas frequências respiratórias, a sua saturação das últimas horas. Esse é um exemplo da implementação da assistência de enfermagem de forma reflexiva. Não devemos simplesmente implementar e dizer que fizemos porque está prescrito, pois muitas vezes a situação clínica do paciente já se modificou e serão necessários alguns ajustes. A fase de implementação, ela exige que o profissional que executa a assistência de enfermagem, ele reflita, ele seja crítico em relação ao cuidado que ele está executando, pois independentemente de estar prescrito, quem executa o cuidado acaba sendo responsável por ele, sempre sob a supervisão do enfermeiro. Então, quando falamos na implementação de cuidados, essa é uma fase que consiste na execução de um planejamento a partir dos seguintes passos, estabelecendo umas prioridades, as necessidades mais prioritárias desse paciente, monitorando as respostas obtidas com as intervenções que foram prescritas e se elas foram executadas de forma correta, realização das intervenções com as devidas adaptações necessárias. Cada dia o paciente requer ele tem uma necessidade, ele requer um ajuste na sua prescrição. Ela não pode ser contínua do começo até o fim da internação. Registrar e comunicar todas as respostas satisfatórias ou não obtidas por meio daquele plano de cuidados que foi estabelecido. A redação da prescrição de enfermagem é de extrema importância. O enfermeiro deve fazer ela de forma coerente, com conhecimento, pois ela que irá nortear a equipe de enfermagem na prestação de cuidados. A fase da implementação exige que o profissional que execute a assistência de enfermagem reflita então e seja crítico sobre tudo aquilo que ele vai praticar ou aquelas ações que ele vai praticar com a paciente. Quem executa o cuidado é responsável por ele. No caso de serem muitas as prescrições a serem feitas pelo enfermeiro, é importante que ele estabeleça as prioridades desse paciente, de modo que as mais urgentes sejam realizadas primeiro que as de importância secundária. Deixa aqui claro, então, que toda a implementação ela deve ser devidamente prescrita pelo enfermeiro, a partir das necessidades desse paciente, a partir dos problemas que foram levantados diariamente. Todo dia requer uma prescrição. Ou você mantém essa prescrição, ou você avalia esse paciente e vê se ele precisa de uma prescrição diferenciada daquela do dia anterior. Por isso que a prescrição de enfermagem ela tem a validade de 24 horas.
Vamos então para algumas diretrizes para a construção de uma prescrição de enfermagem mais adequada. Devem ser redigidas a resolver problemas identificados nos diagnósticos ou em outros problemas de enfermagem. Exemplo, um diagnóstico de enfermagem, risco de integridade da pele prejudicada. A prescrição seria aplicar hidratante em pele corpórea após o banho. O importante é que coloque horário, 10 horas, 9 horas, 11 horas. Se não é feito, é bolado e refaz então um horário. Toda prescrição de enfermagem deve ser clara e deve iniciar com o verbo no infinitivo, que expresse a ação esperada, como realizar, observar, ajudar. Exemplo, verificar temperatura axilar de 4 em 4 horas, colocando então os horários do início do seu plantão até o dia seguinte, porque ela valerá por 24 horas. Então, seria 4, 8, 12 e assim vai. Uma prescrição de enfermagem, ela deve responder algumas questões. O que fazer? Como fazer? Quando fazer? Que parte do corpo eu devo fazer? Então, um exemplo, realizar um curativo. Eu estou dizendo o que fazer com soro fisiológico, um curativo, cobrir a lesão com gás e faixa crepe. Como fazer? Aliás, quando fazer? Realizar pela manhã o membro superior esquerdo na região do punho. Então, eu falei o que fazer, que é o curativo, como fazer, que é com soro fisiológico, cobrindo a lesão com gás e faixa. Quando fazer? Realizar pela manhã. Em que partes do corpo e membro superior esquerdo na região do punho. O horário é importante colocar, nada de M, T e N. Tem que ser horários, 10 horas, 9 horas, 8 horas, 20 horas, 14 horas. Devem seguir padrões mínimos de enfermagem, aquilo que o paciente não pode ficar sem receber. Exemplo, encaminhar ao banho em cadeira higiênica pela manhã com torpedo de oxigênio. Você prescreveu o que fazer, como fazer, quando fazer, em que parte do corpo, aí não se aplica. Mas eu disse detalhadamente que pela manhã ele deve usar um torpedo para tomar o seu banho. O horário, 9 horas. Devem prescrever atividades genéricas, sem marcas de produtos. Exemplo, realizar higiene oral 3 vezes ao dia com colutório. Todo mundo sabe que colutório é aquele enxaguante oral, então eu não coloco Cepacol. Cepacol é uma marca. O horário é importante, 9 horas, colocando o horário certinho, de início do seu plantão até o dia seguinte, porque sua prescrição, aquilo que você prescreve, inicia no seu plantão até o dia seguinte do seu plantão novamente, para que seja executado dentro das 24 horas. Vamos lá então, devem ser escritas ou descritas ou prescritas, uma ideia única. Por exemplo, encaminhar ao raio-x em cadeiras de rodas 16 horas. Devem ser listadas de acordo com a ordem de prioridade e devem ser feitas exclusivamente pelo enfermeiro. Todas as prescrições devem ser feitas de forma eletrônica ou com letra legível e sem rasuras, com o carimbo, para identificar quem realizou a prescrição de enfermagem. As prescrições, elas possuem validade determinada de acordo com o nível de atenção a que se refere. Por exemplo, na atenção primária, que é uma UBS, a secundária a gente vai dizer aqui que é um ambulatório, mas eu disse antes que a secundária e terciária, elas podem ser um pouco mais misturadas dentro de uma instituição hospitalar, A validade de uma determinada prescrição é até o próximo retorno do paciente nessas duas situações, quando eu estou falando de ambulatório, que pode ser em uma semana, 15 dias, até 30 dias, vai depender da situação do paciente. Na atenção terciária, a validade ela deve ser até a próxima avaliação do enfermeiro, que deve ser no máximo em 24 horas. Isso não quer dizer que se o paciente tiver uma intercorrência durante as 24 horas, o outro enfermeiro que está responsável pelo setor não possa alterar essa prescrição, tá certo? As prescrições de enfermagem, elas devem possuir data, nome, corém, utilizando preferencialmente um carimbo legível.
Caso haja alteração na situação clínica do paciente, as prescrições de enfermagem deverão ser reformuladas. Muitas vezes o paciente ele tem uma parada cardiorrespiratória num plantão onde o enfermeiro que admitiu esse paciente, ele não está lá. Então, o outro dará continuidade a essa prescrição de cuidados, ok? Vamos agora, então, detalhar a implementação da assistência de enfermagem em 3 diferentes níveis de atenção à saúde. Na atenção primária, ou seja, nós estamos falando aqui daquelas situações que são feitas antes mesmo do adoecimento aparecer. Por isso são chamadas de ações de promoção da saúde ou de prevenção de adoecimentos, que está mais relacionada às UBSs, né? Na atenção secundária, compreende as ações para o restabelecimento da saúde, quando esse paciente já está apresentando clinicamente os sintomas da doença. Pode ser dentro de um hospital e também, em algumas situações, dentro de um ambulatório. Na atenção terciária, ela também já está inclusa aí as medidas de conforto, os cuidados paliativos que podem acontecer dentro de um setor de hospitalização, pois são destinadas esses cuidados paliativos para a manutenção da qualidade de vida, pois já não é mais possível reverter o quadro deste paciente. Então, como eu disse, a secundária e a terciária podem estar juntas em uma instituição hospitalar. Só reforçando um seguinte detalhe: na atenção primária, o paciente está fazendo promoção e prevenção à saúde. Na atenção secundária, ele está fazendo, então, o tratamento para a doença que já está instalada. Pode ser num ambulatório, pode ser dentro de uma instituição hospitalar. Na terciária, ele está dentro de uma instituição hospitalar e ele está fazendo, então, o tratamento para essa doença que já se agudizou e que está requerendo, então, um tratamento mais avançado, mais direcionado. Pode também tratar dos cuidados paliativos de um paciente grave que não tem mais uma perspectiva de vida. E também, na terciária, um paciente que fez uma cirurgia, por exemplo, ele está fazendo, então, uma reabilitação nessa fase, porque ele está sendo cuidado para retornar à sua vida em sociedade. O Brasil é um país de dimensões continentais e isso dificulta a formação e distribuição de profissionais por todo o país. Nós estamos vendo agora a situação de várias regiões do país onde não tem profissionais especializados, por exemplo, para cuidar da situação em que estamos vivendo dessa pandemia. E nem todos os estados brasileiros, eles possuem um número de enfermeiros que são suficientes para a implementação, e isso pode acarretar, então, uma dificuldade mediante a prescrição de enfermagem de forma adequada. No entanto, é uma exigência legal para que todas as instituições de saúde tenham uma equipe de enfermagem que seja preparada para realizar essa prescrição de enfermagem. E as ações dessa equipe, elas devem ser supervisionadas por um profissional enfermeiro. Continuando, falando então sobre a atenção primária. O aspecto mais importante da implementação da assistência de enfermagem na atenção primária diz respeito à determinação do tempo para a obtenção dos resultados. Aqui, o tempo é claro que será longo. Exemplo, um enfermeiro ele orienta os alunos de uma escola sobre o planejamento familiar. Ele espera, com isso, reduzir o número de gestantes adolescentes, mas para saber se o resultado foi alcançado, vai depender do acompanhamento dessas gestantes para verificar se houve alteração, aumento ou redução no número de adolescentes grávidas. A diferença é que, devido à distância existente entre a realização da ação e a verificação desses resultados esperados, muitas pessoas acreditam que essas ações são de menor importância, mas esse pensamento é um grande engano. Como já dissemos, o Brasil é um país gigante e a melhor forma de poder cuidar da saúde da população é ensinando-a e
a prevenção de ocorrência de doenças, seja por meio de medidas educativas, como palestras e consultas de enfermagem, medidas de prevenção direta, como as vacinações, ou mesmo como ações de promoção de saúde, que são as caminhadas, por exemplo, orientação, para sair do sedentarismo. Os verbos mais utilizados nas prescrições voltadas à atenção primária são estimular, orientar, encaminhar, valorizar, ensinar, escutar e demonstrar. Já na atenção secundária e terciária, talvez seja o tipo de assistência de enfermagem que as pessoas mais conheçam, pois refere-se à assistência de enfermagem prestada para o restabelecimento da condição de saúde do paciente, ou seja, é composto por diversas ações que devem propiciar condições da pessoa doente retornar à sua condição original de saúde e ao seu meio originário, então à sua casa, ao seu trabalho e tudo mais. O tempo para obtenção dos resultados nesse nível de atenção é imediato ou bastante curto, pois o indivíduo encontra-se com a doença instalada e ele precisa melhorar rapidamente para não apresentar outras complicações e voltar rapidamente à sua vida rotineira. Lembra-se do caso da dona Helena com crise de bronquite? Vamos lembrar essa paciente. Pois bem, os objetivos do resultado ou o resultado esperado da assistência de enfermagem para essa paciente dona Helena é restabelecer as condições ventilatórias em 4 horas, pois um paciente não pode ficar nessa situação por muito tempo. Mesmo que não se escreva o resultado esperado, o enfermeiro ele precisa ter clareza de que esse é o resultado para que ele possa trabalhar em busca desta finalidade ou deste objetivo. Os verbos mais utilizados nas prescrições voltadas à atenção secundária e terciária são auxiliar, ajudar, realizar, observar, sentar, levantar, praticar, administrar, comunicar, relacionar, manter e verificar. Outra questão muito importante na prescrição de enfermagem é o aprazamento. O aprazamento ele quer dizer o ato que consiste na determinação de um prazo ou de um horário para ser executada tal ação. A observação. Ao executar o aprazamento de determinada ação, deve-se determinar o horário da execução e não o período para a execução do cuidado. Um exemplo muito claro: sentar em poltrona com os membros inferiores apoiados em banqueta, 9 horas e 15 horas. E não sentar em poltrona com os membros inferiores apoiados em banqueta, tarde, porque fica muito vago esse horário. As prescrições elas devem ter uma determinação para quem vai ler e executar ter um norte e realizar isso dentro do prazo estabelecido. Sendo assim, especialmente na atenção terciária, a gente diz que é aquela que ocorre com o objetivo de proporcionar um conforto, um bem-estar, qualidade de vida às pessoas, pois muitas vezes na atenção terciária o paciente já está caminhando para um processo de cuidados paliativos. Vamos pensar nessa situação. Nessa condição, não é possível mais estabelecer o estado de saúde dessa pessoa. Então, estamos falando de um paciente com câncer em estágio avançado ou aquele que, devido a algum acidente ou alguma doença mais complexa, possua sequelas que o impossibilite de ser independente. Nesse nível de atenção, o tempo para a realização das ações é muito semelhante ao da atenção secundária, mas o objetivo das ações são diferentes. O objetivo, aliás, é diferente. O objetivo era restabelecer a saúde ou solucionar um determinado problema. Neste caso de um cuidado paliativo, ele será minimizar, melhorar ou manter determinada situação para o paciente. Entretanto, devemos pensar que, como profissional, independente do nível de atuação do enfermeiro, ele deve estar capacitado e desenvolver uma visão clínica e crítica sobre as situações em que está presenciando junto ao paciente. Prescrever o cuidado é de muita responsabilidade e deve, portanto, estar baseado em princípios científicos comprovados.
A qualidade da assistência ela envolve o conhecimento do enfermeiro e a vontade de toda a equipe de executar o cuidado da melhor forma possível. Só assim conseguimos alcançar um resultado esperado e satisfatório para este paciente. Na tarefa de hoje, vocês vão fazer o seguinte: vocês irão refletir sobre as condições clínicas dos pacientes discutidos nesta aula. A criança, ela tinha uma pneumonia, uma bronquite. O idoso, ele tinha uma doença, uma cardiopatia. A idosa, ela internou com um quadro de pneumonia. Todos esses 3 pacientes, eles tiveram necessidades especiais, tiveram problemas que foram levantados através do levantamento da história desse paciente. A enfermeira levantou os diagnósticos a partir dos problemas reconhecidos e fez a implementação do cuidado, fazendo então a prescrição de enfermagem. Ela fez um planejamento para que esses cuidados fossem praticados, executados pelos auxiliares e técnicos. Então, eu gostaria que vocês levantassem 5 problemas, 5 diagnósticos de enfermagem e realizassem uma prescrição de enfermagem com 7 itens para todos os pacientes acima. Utilizem a pirâmide de Maslow e aponte as necessidades básicas afetadas de cada paciente. Pode ser 3 necessidades. E explique o porquê que essas necessidades estão afetadas. Gostaria que vocês enviassem para o meu e-mail, que essa tarefa certamente computará a nota para a fase final desse semestre. Pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova nessa aula ou revisto algumas coisas, né, que vocês já viram em aulas anteriores. Desejo a todos uma boa semana e continuem se cuidando. O mundo precisa de vocês como enfermeiros daqui a pouco, lá no futuro, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.